Bom dia, meninas. Bom dia para quem ainda não almoçou e boa tarde para quem já almoçou. Como vocês estão? Tudo bem, senhoras? Tudo? Então vamos já começar para respeitar o horário aí pontual de vocês. Vou pedir para que vocês fechem os olhos para que a gente comece então fazendo uma oração. Vou ficar aqui para eu poder ir aceitando as meninas que vão entrando, tá bem? Deixa eu ajustar aqui. Senhor, hoje eu me coloco diante de Ti, que todas as nossas ansiedades, tudo aquilo que tira a nossa paz, eu escolho que a gente possa escolher clamar ao Senhor, fortalecer a nossa fé, nos colocar aqui à Tua disposição. Tu és o nosso Deus querido, nosso Pai amado, que possamos estar aqui com o coração aberto para que cada uma receba a sua porção. Amém. Deixa eu aceitar as meninas aqui que estão entrando. Minha primeira vez aqui, então, com vocês, assim, falando, né, e organizando tudo isso, eu peguei aqui a minha Bíblia e fiquei pensando o que eu poderia trazer e contribuir aqui de alguma forma. E se eu errar alguma coisa, vocês já me perdoem, tá? Porque como é a primeira vez, a gente fica um pouco nervosa, né? Mas eu trouxe uma palavra aqui para nós, que ela está em Reis, segunda Reis, então quem quiser abrir as suas Bíblias aí para acompanhar, que é sobre a ressurreição do filho da Sunamita. Então, não sei se vocês conhecem essa palavra, né? Mas ela tocou muito o meu coração quando eu li ela a primeira vez. E aí hoje Deus falou muito claramente comigo que eu poderia trazer ela aqui e compartilhar. Por quê? Há um tempo atrás, até quando eu comecei aqui com vocês, eu acreditava muito em incensos, em cristais, sabe aquelas pedrinhas cristais? E aí eu tinha vários presentes, assim, das minhas amigas que eram Buda, para decoração. E eu me apegava muito nisso. Então, quando, eu tô com um problema, o que eu fazia? Eu pegava um incenso e defumava a casa. Eu tô com uma dorzinha de cabeça, eu pegava uma pedrinha que elas têm nome, era a função toda, mas, deixa eu esfregar aqui para passar uma dor de cabeça. Então, eu sempre depositava, por mais que eu dissesse que eu acreditava em Deus, eu sempre depositava a minha fé nisso. No incenso que ia tirar as energias da minha casa, em pedras. E aí, quando Deus me tocou com essa palavra, eu fiquei muito reflexiva e eu botei tudo fora. E aí foi quando eu já estava aqui participando do tempo de mesa com vocês. E Deus foi super claro falando para mim como eu estava me apegando a coisas. As minhas amigas me davam e eu ficava depositando o meu sentimento naquilo. Quanto, na verdade, é clara a palavra, né? A gente não pode depositar a nossa fé em coisas. E aí eu coloquei tudo fora, até nem tinha contado isso para vocês, mas foi diante de tudo que a gente aprende aqui, do que a gente troca das nossas conversas, e eu fiquei muito leve com isso, né? E aí quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei pensando, eu acho que agora está na hora de eu compartilhar com as meninas. Então, a Sunamita, né, trazendo aqui então para a nossa palavra, ela era uma mulher muito rica. E aí, Eliseu, na época, no Velho Testamento, tinha como se fossem os homens de Deus. Então, eram homens que iam nas sinagogas, que levavam as ofertas, que falavam, que tinha esse contato, por exemplo, diretamente com Deus. Quando vem o Novo Testamento, isso é quebrado, né? Deus envia o seu filho, Jesus, morre pelos nossos pecados, e hoje a gente tem o Espírito Santo que habita em cada um de nós. Então, hoje, a gente não tem homens de Deus mais para que leve a mensagem. Nós mesmas podemos ter esse canal direto com Deus. Só que na época era diferente. Então, na época tinha Eliseu, que era esse homem de Deus, e ele ia lá e levava sempre, passava sempre ali pela casa da Sunamita, e aí ela falou, eu quero fazer um quartinho aqui na minha casa para ele, né? Vamos fazer um quartinho, conversou com o marido, enfim, porque ele já faz tantas coisas, ele faz tantas obras de Deus aqui no nossa cidade, enfim,
E aí eles fizeram esse quartinho para a Sunamita, para o Eliseu, lá na casa da Sunamita. E aí passou, Deus deu, né, para a Sunamita um filho que ela queria muito. E aí, quando ele já estava grandinho, assim, na Bíblia não se refere exatamente à idade, mas ele já estava grandinho, ele estava brincando, ele começou a passar mal, só que foi muito rápido. Ele começou a passar mal e morreu no colo da mãe dele, no colo da Sunamita. E aí, a palavra nos confronta muito com relação a isso, porque quando a gente está com algum problema, muitas vezes, o que a gente faz? A gente vai correndo e fala para o marido, a gente vai correndo e fala para uma amiga, e não que a gente não possa estar num ambiente de, obviamente, conversar com o nosso marido, de trazer para as nossas amigas. Mas, muitas vezes, aquela pessoa vai poder resolver o nosso problema? Muitas vezes não, né? E aí, às vezes, tu traz o teu problema, a outra pessoa já tá com os problemas dela, é a bagagem que ela tem, e às vezes, sei lá, tá com problema no casamento. Tu vai falar para uma amiga que não tá bem no casamento. O que ela vai falar para ti? Separa. Não vale a pena ficar estressando, né? Ou qualquer outro problema que a gente tem, a gente leva para uma pessoa e a pessoa traz para nós também a bagagem dela. E aí a gente envolve uma terceira pessoa no nosso problema. E o que a Sunamita fez? Ela pegou o filho, ela pediu para o marido fazer, na época, charrete, burrinho até, inclusive diz aqui na palavra. Ela pediu para que ele organizasse aquela charrete, o burrinho, porque ela precisava sair. E aí, com o filho no colo, o marido organizou, ela foi, e ela foi até quem? Até Eliseu, que na época, como eu expliquei para vocês aqui no início, era o homem de Deus, né? Então, ele que fazia esse intermédio. Ela foi diretamente aonde? Na fonte. Antes, o que eu fazia? Eu tava com problema, pegava um incenso, pegava uma pedra. Né? Era nisso que eu acreditava. E aí veio essa palavra muito de encontro com isso. Quando a gente está com algum problema, a gente leva às vezes para 1000 coisas, a gente fica pensando e murmurando e reclamando, e a gente não vai na fonte. E quem é a fonte, né? É Deus. E hoje a gente tem a oração como algo mais simples que pode existir, mas mais poderoso do mundo. A gente pode orar quando a gente está na fila da padaria, no mercado, no trabalho, em qualquer momento. A oração, ela é muito democrática, porque a gente faz em qualquer lugar, a qualquer momento. Deus sempre está disposto a nos escutar. E muitas vezes a gente fica reclamando e não resolve o problema. Então, a Sunamita, ela foi direto na fonte. Ela disse, Eliseu, aconteceu isso, meu filho passou mal, vamos orar, fala com Deus. E aí, Eliseu, lá, né, na época que diz, depois eu vou deixar certinho a palavra ali para que vocês possam ler. Eliseu orou a Deus e o filho da Sunamita foi ressuscitado. É claro que eu abreviei aqui, porque o nosso tempo aqui, no tempo de mesa, ele é um pouquinho mais curto, mas aqui na Bíblia, no 2 Reis 4, a partir do capítulo 8, conta toda a história detalhada. E o que me trouxe, assim, que eu queria que a gente pudesse refletir juntas, é exatamente isso. O que a gente faz quando a gente está com problemas? A gente envolve um monte de pessoas, a gente faz um auê, sabe? Faz um bololô, piora toda a situação. Quanto, na verdade, a Bíblia, ela é clara, ela é o nosso manual. Fecha a tua porta e vai no teu secreto. Deus, ele sempre está disposto a falar com a gente, sempre, a todo momento. Só que a gente complica, né? A gente muitas vezes complica. Então, a Sunamita, olhem como ela foi sábia, né? E como ela teve fé. Ela não parou ali no meio do caminho e falou tudo para o marido que tinha acontecido. Ela não parou no meio do caminho e contou para as pessoas. Ela foi na fonte certa. E deu certo, o filho dela foi ressuscitado. Então, eu queria muito que a gente pudesse refletir sobre isso, porque hoje é quinta-feira, né? Que a gente pudesse ficar até sábado. Será que a gente consegue fazer? Parece uma coisa fácil, mas não é. Sem reclamar. Ao invés de reclamar, tirar o re e deixar só o clamar. Muitas vezes, senhoras, no dia, a gente reclama tantas vezes sem perceber. Tantas. Às vezes é uma coisa que caiu, a gente reclamou. É a filha que não para de nos chamar, a gente reclama. E a gente esquece de clamar. Deus, o que está acontecendo? O que o Senhor quer me mostrar com essa situação? Estou aqui para aprender. E muitas vezes a gente não faz isso, né? A gente fica reclamando. Então,
Eu quero que a gente faça esse desafio até sábado, pelo menos até o final da semana, que a gente tire o re da palavra reclamar e fique com o clamar, para que de fato a gente possa viver os nossos dias melhor, mais leve. Logo que eu comecei aqui no Tempo de Mesa, eu estava trabalhando insanamente, muito, muito mesmo, e eu não estava quase tendo tempo para observar as coisas da minha casa, para observar minha filha, para ficar atenta às necessidades dela, o que ela estava precisando. E aí teve um dia que eu falei com a Cris, e uma coisa me tocou muito, para quem é mãe aqui, eu acho que se eu ouvisse isso também tocaria, que é que eu estava sendo tia da minha filha. E aí, na hora, assim, aquilo... Como assim? Eu tô sendo tia da minha filha. E aí, depois, quando eu parei para refletir, de fato eu estava. Porque eu estava alimentando? Tava. Tava levando na escola? Tava. Mas eu estava participando atentamente como uma mãe intencional? Não tava. Eu estava fazendo o basicão ali, sabe? Não deixava passar fome, cuidava a segurança dela, levava na escola, buscava, botava dormir. Mas e atentamente, Otávio? Ao que ela está precisando, ao que ela está aprendendo na escola, o que aconteceu com uma amiguinha ou outra, que eles chegam da escola contando muita coisa para nós, né? E é importante a gente estar atenta para discernir. Olha, aqui eu posso ensinar sobre isso para ela. E eu não fazia isso, gurias. Eu estava sempre correndo, sempre com o celular, o computador. Tá bom, filha? Uhum, a mamãe já fala. Era assim que eu estava vivendo meus dias, numa loucura. Uma loucura, numa loucura, numa loucura. E aí, aprendendo muito aqui com vocês, eu tomei uma decisão. Eu sou esteticista facial e sou estudante de biomedicina, então eu atendo no consultório, mas eu trabalhava com uma outra médica, que era uma loucura, assim. E aí eu saí do meu trabalho com ela, e foi muito desafiador para mim, muito mesmo. Acabou a bateria. Acabou. Foi muito desafiador, porque na minha cabeça eu tinha conquistado o serviço dos sonhos, assim. Eu tinha um cargo maravilhoso com ela, fazia, enfim, tudo. E quando isso me confrontou, eu falei, eu sei que eu preciso tomar uma decisão. Ou eu vou conquistar tudo lá fora, né, e dar todos os cheques do dia no meu trabalho, ou eu vou conquistar a minha casa, a minha família, ou eu vou me dedicar. E eu sempre ficava pensando, eu tenho que fazer uma coisa ou outra. Só que Deus falou muito comigo que não é sobre a gente trabalhar ou não, né? Quando a gente olha ali a mulher de Provérbios, ela trabalhava, a sunamita trabalhava. Não é sobre eu poder trabalhar ou não. Nunca vai ser sobre isso. Mas é sobre a intencionalidade, o tempo que a gente coloca sobre o que Deus nos deu. Imagina, gerar uma vida. Não é a coisa mais linda do mundo. Poder criar uma criança, ensinar, treinar, ser intencional. E quando a gente tem 1000 coisas, 1000 tarefas que a gente enche a nossa agenda com todas as tarefas do mundo, a gente não consegue ter esse tempo intencional. E aí eu tomei a decisão, foi tudo maravilhoso, eu conversei com eles, eu expliquei, eu disse, olha, não é nada com a empresa, é uma decisão totalmente minha, mas eu vou sair. E aí eu ainda estou fazendo algumas coisas com eles, porque não foi uma briga, né? Não foi simplesmente sair, não olhar mais. Eu sou muito grata a tudo que eu vivi com eles, mas eu tomei a decisão de sair. E hoje, nos pequenos momentos, eu consigo treinar minha filha em coisas que a gente acha que é imperceptível, sabe? De uma situação que ela fala, até essa semana aconteceu algo que ela disse, veio para mim disse na escola assim, mãe, o meu coleguinha riu da minha colega porque a canetinha dela não tá funcionando. E ela falou que a mãe dela tava sem dinheiro para comprar as canetinhas. E eu, sério, filha? E ela disse, então eu tenho no meu cofre. Aqui ela tem um cofrezinho, então se ela faz algumas coisas em casa, a gente vai dando moedinhas, ela vai guardando. E aí ela disse, eu quero comprar as canetinhas para minha filha. E eu disse, então tá, então vamos comprar. Aí ela começou a juntar aquelas moedas e a gente foi até uma loja, ela comprou as canetinhas e tudo isso aconteceu não porque a minha filha é melhor que outra criança, não porque eu sou uma mãe melhor, zero isso, mas porque eu tô presente, porque eu disse, filha, então tá, se fosse outro momento, gurias, eu jamais ia sair no meio da manhã para poder comprar umas canetinhas. Eu dizer, filha, vamos falar com a mãe dela, ou vamos pedir uma tele. Eu não ia participar desse momento, sabe? De ir, ela foi, ela comprou a canetinha, ela escolheu, a gente embrulhou, ela deu de presente, no outro dia a mãe.
da coleguinha me mandou mensagem agradecendo a cesta. Então, é o momento delas, assim, de coisas que ela resolveu, algo que ela percebeu na escola. Filha, abaixa um pouquinho, senão a mãe não consegue falar aqui. E eu só pude vivenciar isso com a minha filha porque eu estava presente, né? Então, assim como a gente deve tentar estar presente, e presente não é estar o dia todo em casa com a criança. Muitas vezes a gente está o dia todo em casa e não está presente, está pensando em 1000 outras coisas, que era o meu caso. Então, eu sei que muitas aqui trabalham fora. E tá tudo bem, cada uma de nós, senhoras, tem uma realidade. Tá tudo certo isso. A questão não é trabalhar fora ou ficar o dia todo em casa. A questão é que a gente seja intencional, que a gente procure e clame no lugar certo, né? É óbvio, a gente aqui está criando um relacionamento. Então, eu considero que vocês são as minhas amigas. E eu tenho certeza que se eu chamar qualquer uma que diz, ai, guria, estou passando um BO aqui, o que eu faço? A gente vai trocar, a gente vai conversar. Muitas vezes vocês vão só me ouvir, porque às vezes é isso que a gente precisa. Mas que em primeiro momento, assim como eu estou aprendendo, a gente possa aprender juntas a clamar para a pessoa certa, a fechar realmente a portinha do nosso quarto, ir no nosso secreto e entender o que Deus quer da gente, o que Ele quer nos mostrar das situações que acontecem no nosso dia a dia. E a gente só consegue entender isso quando a gente está presente, quando a gente não está ocupando a nossa agenda com 1000 coisas para que a gente possa se sentir produtivas, sabe? Hoje em dia é muito isso, né? A gente vê na internet as pessoas dando check. Hoje eu fiz isso, aquela agenda lotada. Mas nem sempre aquela agenda lotada tá com o que realmente Deus quer que a gente faça. E eu era essa pessoa, pouquíssimos dias. Então eu falo porque não é julgando vocês, é contando o meu testemunho mesmo. Eu era essa pessoa que eu enchia minha agenda de coisas para eu me sentir produtiva, para eu me sentir validada de alguma forma, sabe? E hoje eu percebo que quando eu faço pequenas coisas com a minha filha em casa, que eu vejo que ela faz aquele uau, sabe? Mamãe, eu aprendi alguma coisa aqui. Para mim, gurias, é o melhor pagamento de todos. Eu sou bem chorona, mas eu queria poder compartilhar isso com vocês, porque eu fiquei por muitos dias reflexiva quando eu quis sair do meu emprego. E hoje eu sinto que foi a melhor decisão que eu poderia ter. Linda da mamãe. Ter, assim, ela pertinho de mim. E nem momento é sobre a gente não poder, né, trabalhar ou a gente não poder ter as nossas responsabilidades. O filho, acho que tem que baixar um pouco. Mas é sobre a gente entender a nossa posição mesmo, sabe? Na nossa casa, na nossa família, no mundo. E eu era muito perdida com isso. Eu ficava pensando, meu Deus, mas será que eu tenho um propósito? E hoje eu sei que sim. E lendo a Bíblia, sempre eu sou confrontada com essas coisas, sabe? E aí, quando eu li sobre Sunamita, eu pensei, que legal, né? Às vezes a gente acha que a gente tem que contar para 1000 amigas, para 1000 coisas, quando na verdade a gente tem aqui um manual que pode nos ajudar em tudo. E por mais que às vezes a gente leia e pense, meu Deus do céu, não entendi uma palavra que está aqui. Deus está trabalhando, né, no nosso coração. E se a gente volta em algum outro momento e lê de novo, a gente consegue discernir e entender. Então, desculpa o chororô, mas queria trazer essa palavra hoje para vocês. Eu espero que, de certa forma, toque alguma de vocês e que a gente possa seguir aqui juntas, né? Desde que eu entrei no tempo de mesa, eu aprendi muitas coisas, eu tenho aprendido muitas coisas, e eu queria agradecer vocês. Agora, eu vou, deixa eu ver aqui. Deu bem o tempo ali que a Cris mais ou menos tinha me orientado. Ela disse que a gente pode abrir o microfone caso uma de vocês queira falar algo também. E aí depois a gente pode ir encerrando. Então, caso alguém queira falar, contribuir com alguma coisa, podem abrir o microfone. Ontem, quando terminou o tempo de mesa, quando todo mundo foi dorada onde é a Márcia, eu chamei a Márcia no rádio de onde e eu levantei da cadeira
eu fui até a cozinha. Tem um andador. Pode falar para quem pode compartilhar com ela. Eu fui até a cozinha, tem um andador caminhando sem me segurar. Eu caminhei até a cozinha sozinha e eu veio abaixo na minha irmã sozinha. Então, eu recebi a oração de ontem e foi muito forte para mim. E hoje eu tô caminhando sozinha e eu tomei banho sozinha. Eu fui até o bote e tomei banho sozinha. Então, a oração de ontem, aqui falou que logo, logo eu ia estar caminhando, tem um andador, e realmente eu não preciso mais do andador. Muito obrigada por me dar caramba de vocês. Eu amo vocês. Maravilhosa! Ai, gurias, que alegria! Gurias, eu não sei como faço para levantar a mãozinha ali para falar. Eu não aprendi isso ainda. Mas o que eu quero vir compartilhar com vocês, eu acredito que eu tenho aprendido muito nesse tempo de mesa. Ontem ainda eu falei com a minha tia Fran, que ela participa aqui, e foi através dela que eu conheci o tempo de mesa, e que para mim tem feito muito sentido assim nas palavras que ela me falava. Ela é aquele tipo de pessoa que ela puxa a orelha da gente e às vezes muitas das vezes eu acabo não gostando das coisas que ela me fala, mas eu não retruco, não falo nada e fico para mim, e às vezes eu fico tentando analisar o que eu tô errando. Às vezes ela me diz assim, não é sobre as pessoas, é sobre ti. E eu digo, meu Deus, então o que tá acontecendo comigo que eu sou tão ruim e não tô enxergando? E aí, agora que eu participo do tempo de mesa, faz muito sentido tudo. As palavras, às vezes ela me dizia, eu digo, meu Deus, ela é louca, né? O que ela tá pensando, né? Tá me falando essas bobagens. E aí ontem, muitas palavras que foi falada, me vinha ela me falando exatamente as mesmas palavras, mas que para mim não tava fazendo sentido e agora faz. O que a gente... O meu testemunho, assim, hoje eu mandei um vídeo para Cris, falando sobre como é bom, né, a gente entender e estar na presença de Deus. A frequência da gente é alimentada pelo quê? Pela palavra, por pessoas que estejam na mesma frequência que a gente, e aquela frequência, ela começa a diminuir no momento que tu tá te afastando da palavra, não tá mais buscando. E eu tava, essa semana passada, eu converso muito com a Fran e ela tem me dado uns puxão de orelha. Eu digo assim que é Deus que usa ela para ela me falar o que tem que ser falado. Eu sempre digo assim, Deus fala comigo de uma maneira que eu entenda. Eu sempre achei muito complicado eu entender a palavra ainda. Eu ganhei, quando eu me batizei, eu ganhei essa Bíblia aqui. E em janeiro, quando eu fui para lá, eu até cheguei a comentar para ela assim, Fran, eu queria uma Bíblia que eu entendesse aquilo que eu tô lendo, porque tem umas Bíblias que a gente não entende. E aí, quando eu me batizei, eu ganhei essa, e eu leio, assim, às vezes eu não tenho entendimento, e eu digo, Deus, fala comigo de uma maneira que eu entenda. E sempre a maneira que Deus fala comigo é através da minha tia. Eu sou grata, assim, pela vida dela, uma pessoa maravilhosa. Mas o que eu quero dizer hoje é que a minha frequência hoje, eu acordei assim, ó, elevadíssima, assim, maravilhosa, me sentindo bem. Aquela, sabe, eu sinto que a minha frequência tá elevada quando a gente tem vontade de chorar, clamar, agradecer. E eu digo assim, essa semana também, ontem ainda compartilhei com ela sobre a questão da filha ali. Ai, a minha filha tava assim, ó. Eu acredito que são fases, e todas as fases são maravilhosas, mas a gente tem que se moldar àquela fase no tempo. E a minha filha tava numa fase assim que era uma luta para ir tomar banho, é uma luta para fazer as coisas, e aí eu só reclamava e questionava e brigava. Aí foi, acho que o tempo de mesa antes de ontem, acho que foi falado algo sobre filhos e tal, e sobre como a gente fala
com as pessoas é como a gente é. Uma coisa que faz sentido na minha tia, às vezes, ela me diz assim, não é sobre as pessoas, é sobre ti. E, de fato, o que que aconteceu? A minha filha, eu comecei a conversar de um modo diferente com ela. Eu passei a me observar, meu Deus, ela é exatamente aquilo que eu sou. Se eu grito, ela grita. Se eu digo não, ela diz não. Então, eu vou ter que mudar meu jeito para que ela mude também. Ela pegou e eu comecei a conversar com ela de um modo diferente. Resumindo para vocês, ela me disse assim, mãe, eu conversei com ela sobre, filha, precisa tomar banho, eu não preciso ficar brigando contigo o tempo inteiro e tal. E ela me disse assim, mãe, agora você é uma nova menina. Eu vou tomar banho sem tu me pedir, eu vou fazer minhas coisas sem tu me pedir. E, gurias, a alimentação dela tá melhorando, isso não faz uma semana. Ela acorda de manhã, vai pro banho dela, toma o banho dela, vem cheirar, ela me disse assim, mãe, tu só reclama de mim, mas tu nunca fala as coisas boas. Eu disse, então vamos mudar. Começa a mudar que tu vai ver que vai ter mudança de mim também. Ela toma o banho dela, ela vem, eu digo, ai, filha, como tu tá cheirosa. E aquilo ali dá um incentivo para ela, que ela quer fazer as coisas agora, porque ela viu que se ela faz o certo, ela recebe elogio, a gente fica feliz. A escola, ontem ela chegou com as provas dela. Mãe, tu não acredita. Minhas provas saíram muito boas, eu tirei 10 de 10. Eu digo, ai, filha, que maravilha, não sei o quê, vem cá, dá um beijo, abraço. E ela tá tão feliz. E aí eu passei a observar, meu Deus, as atitudes dela é aquilo que não é sobre as pessoas, é sobre o que a gente faz, o que a gente é. E eu entendi que eu tratando ela bem, ela vai agir, vai fazer aquilo que eu tinha que pedir para ela fazer. Outra coisa, sobre a frequência. Hoje eu acordei, né, agradecendo a Deus por tudo, pelo lar, ainda que o lar não seja o meu próprio. Deus me permite, né, que eu trabalhe, que eu tenha aquele valor para pagar meu aluguel e tal. E eu moro num lugar tão maravilhoso. Eu sempre digo que eu me conecto com Deus através da natureza. A natureza ela é tão perfeita e eu digo que os pássaros é muito assim identificação que Deus ele é perfeito, porque o quê? Os pássaros, eles não pensam no dia de amanhã. Eles têm a porção deles do dia. O amanhã é entregue para Deus decidir para eles. E quando eu decidi abrir meu café aqui, eu sempre disse assim, eu quero fazer um jardim. E na frente aqui da minha. Era algo muito impossível, porque, inclusive, um policial pegou e disse assim: ih, tu vai gastar dinheiro à toa, não vai durar 2 dias, vão derrubar tudo. Eu olhei para ele e disse: sim, não vão. Não vão, porque eu já entreguei para Deus, já pedi para que Deus tomasse conta do meu jardim e que enviasse os anjos dele para proteger e que ninguém tocasse. Gurias, vai fazer quase 3 meses que eu tô com meu café aberto, ninguém tocou, meu jardim tá lindo, maravilhoso ali. E quando eu decidi fazer o jardim, eu sempre disse que eu queria uma casinha para os passarinhos para colocar a comida deles ali. Para que eles tivessem a porção deles, da minha parte, tivesse a porção deles todos os dias garantido, porque Deus é assim, quando a gente entrega e confia nele, ele provê tudo. Basta a gente acreditar, confiar. E os pássaros é a mesma coisa. Eles não se preocupam no amanhã. Eles têm a porção deles todos os dias porque Deus toma conta daquilo. E aí, eu acredito que Deus me usa para dar a porção para eles todos os dias. Eles são coisa mais querida. Eu digo assim, a gente não precisa aprender os pássaros para dizer que é nosso. Eu tenho imensos pássaros lindos, pomba, passarinho, cada dia é um pássaro mais lindo que o outro que vem aí. Eles não têm mais medo de mim, eles já sabem, já estão acostumados com o horário. Eu boto ração para eles todos os dias de manhã e de tarde. E eu digo assim, Deus ele é tão perfeito, né? Quando a gente entrega e pede de coração, de coração aberto, digo, Deus, eu preciso de tal coisa, eu entrego nas tuas mãos, acontece. E eu digo, os pássaros são a mesma coisa, e eu me sinto um pássaro, porque eu aprendi hoje a pedir para ele a minha porção do dia, e às vezes eu tô preocupada, eu digo, meu Deus, né? Amanhã eu preciso fazer tal coisa. Eu entrego nas tuas mãos, Deus. Eu quero minha porção hoje. O amanhã tu já está provendo. E eu acho que é isso, gurias. Eu só queria compartilhar, porque outra coisa que eu aprendi também é a gente não se manter calado. Quando a gente quer falar, tem que falar para que outras pessoas sintam um amor de Deus, assim. E a gente não tem que ficar pra gente, porque eu acho que a gente se torna uma pessoa tola quando a gente tem coisas boas para compartilhar e não compartilha. É isso.
Que linda, Thaís! Consegui me identificar muito contigo também, porque eu me conecto muito com essas coisas. Pássaros, joaninha aqui em casa sempre aparece. Eu me conecto muito com essas coisas da natureza, porque eu acho que Deus é isso, né? Ele tá nos detalhes de quando a gente está presente, a gente consegue observar. Tem mais alguém que só quer falar? Que aí é a última pessoa e a gente finaliza aqui, tá? Eu. Pode falar. Meu nome é Andrea. Eu fui convidada pela Márcia a fazer parte, é a primeira vez que eu estou aqui. E eu amanheci hoje com uma palavra no meu coração, que foi em 1 João. Eu li todos os capítulos, né? São 5, e veio muito na minha mente sobre o amor. Que o amor, ele não é apenas um sentimento, mas ele é uma decisão espiritual, né? E a gente precisa entender que o verdadeiro amor, ele é aquele que cura toda a alma ferida, ele é aquele que restaura todos os corações partidos e que transforma todas as nossas dores em aprendizado. Então, nós precisamos ter a consciência de que o amor, ele não é apenas aquilo que a gente sente pelo outro, o qual a gente tem relacionamentos, mas ele é algo transformador. E é igual eu vi ali no chat, né, que vocês estavam colocando, e a colega estava, na hora que eu entrei, ela estava falando em relação à presença, né? O amor, ele pode vir em formato de presença. Quando você dá a sua presença para o outro, você está doando amor, né? Você está transbordando amor para com a outra pessoa. Então, ao mesmo tempo que você dá o amor, você recebe o amor. Então, é um amor de uma decisão espiritual. Então, essa palavra falou muito comigo hoje. Eu sou uma recém-convertida, eu tenho tido esse contato espiritual muito forte. Então, Jesus tem falado muito comigo. Eu estou naquele momento do primeiro amor. Então, assim, está muito forte em mim. Eu tenho sentido muito o poder de Deus. Eu tenho um testemunho muito forte, edificante. Amanhã, se possível, eu entro novamente para contar o meu testemunho para vocês. Mas no meu Instagram também, eu tenho o vídeo onde eu conto com detalhes. Se vocês puderem me acompanhar também, vai ser muito bem-vindas. Então, assim, é um testemunho de vida muito, muito lindo. E que eu vejo o quão grande é o amor de Deus na vida da gente, né? Não só na minha, mas de todas nós. E nesse tempo que eu vejo o Deus me transformando, eu percebo o quão a gente tem chamado na vida da gente. Só que a gente se fecha e não quer perceber que a gente tem chamado. E quando Deus tem chamado para a gente, não adianta a gente correr. Um dia, uma hora, na hora certa, ele vai te pegar, ou pela dor, ou pelo amor, mas ele vai te trazer para você realizar esse chamado. Eu, infelizmente, foi pela dor, mas eu estou aqui, né, para cumprir esse chamado. E eu disse para ele: eis-me aqui, se eu não estiver capacitado o suficiente para cumprir esse chamado, que ele me capacite dia após dia, mas que eu estou aqui pronta para servir ele, né, de maneira qualificada, de maneira com que eu esteja agradando ele e de maneira que eu possa atingir cada vez mais vidas, né? Que eu possa ajudar vidas a serem curadas, assim como eu fui curada, e libertas, assim como eu fui liberta. Era isso que eu queria trazer para vocês. Ai, que linda! Ai, meninas, que tempo precioso, né? Tava procurando aqui um louvor para colocar para gente finalizar aqui. Muito obrigada. Amanhã, então, quando a gente entrar no tempo de mesa, a gente combina ali com a Cris para poder dar, então, o teu testemunho. Quero agradecer vocês, agradecer por estarem aqui, e eu vou pedir para vocês fechando os olhos, para que a gente possa ir finalizando esse momento. Podem ir fechando os olhos, respirando, né? Senhor, nós te entregamos esse momento
que o Senhor continue entre nós, nos proporcionando a tua paz. Que sejamos mulheres que reclamam menos e que clamam mais pelo teu nome. Eu te agradeço por cada oportunidade que temos de sermos mulheres intencionais na nossa família, com os nossos filhos, com as pessoas ao nosso redor. Proteja o nosso coração, blinda a nossa mente, que possamos ser guiados pela tua presença, renova as nossas forças, que possamos ser mulheres unidas pelo teu amor, que possamos enxergar o teu amor em cada detalhe, na natureza, no dia a dia, nas pessoas que nos irritam, que tiram a nossa paciência, que possamos enxergá-las como pessoas que podem nos transformar em ser melhores. Deixa o teu amor conosco, que a gente possa se manter neste amor, nessa paz. Entregamos tudo em tuas mãos, Senhor. Confiamos que sabemos que o Senhor sabe que é melhor para nós. Muito, muito obrigada por esse momento. Obrigada por cada mulher que está aqui. Que o Senhor nos mantenha com essa paz, com esse amor, em todo o nosso dia e também à noite. Obrigada, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, Jesus. Obrigado, meu Pai. Obrigada, suas lindas. Amém. Obrigada, beijos. Obrigado, beijo.